Shalom, tudo bem com você? Comigo também está tudo bem. Hoje trouxe a minha begônia, que está lindíssima, para dividir com você essa beleza, que é maravilhoso, né? Umas flores lindas e é uma maneira de também louvarmos a Deus, né? Quando a gente aprecia as coisas feitas pelo Senhor, nós estamos louvando e adorando a Ele. Que nessa tarde você receba essa beleza na sua casa, tá bem? Dando continuidade ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar de Lucas capítulo 9. Eu espero que você tenha lido, tenha compreendido as coisas. Agora vamos só acrescentar, né, um pouquinho. A missão dos 12 também está em Mateus e Marcos. Jesus comissiona os 12 discípulos, dando-lhes virtude e poder para fazer o que ele fazia, que era curar enfermos e expulsar demônios. Essa era a marca forte do ministério de Jesus, né? Jesus dá orientação de como eles deveriam ir. Não deveriam levar roupas, nem nenhuma provisão. Deveriam ir apenas com a sua fé. Jesus também os instrui a sacudir os pés nas cidades que não os recebessem. Vale ressaltar aqui que os judeus, quando iam às cidades gentílicas, ao retornarem, antes de entrar em Israel, eles sacudiam os pés, demonstrando assim, que não tinham relacionamento com os gentios. Jesus ordena que façam a mesma coisa com os judeus que não recebessem o reino, não é? Isso simbolizando a recusa das pessoas de receberem o reino de Deus. Compare situações semelhantes em Atos 10, 28 e Atos 13, 51. Aqui não é relatado quanto tempo durou essa missão, não é? Deles terem ido a outras cidades anunciando o evangelho. Não fica marcado o tempo. Herodes, o tetrarca, e João Batista, também Mateus e Marcos. Herodes, lembrando que esse Herodes é o filho de Herodes o Grande, que quis matar Jesus quando ele nasceu. Não conhecia Jesus, só vai se encontrar com ele no julgamento. Ele acreditava que Jesus era a ressurreição de algum profeta. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Também nos outros 3 evangelhos. Aqui os discípulos regressam da sua missão e relataram sua experiência, e Jesus vai com eles para um lugar deserto, em uma cidade chamada Betsaida. Ele não conseguia ficar no culto, porque a multidão o seguia por onde ele andava. Jesus, como sempre, os socorre em suas necessidades. Sendo a hora já avançada, não queria despedi-los sem os alimentar. Manda os discípulos que os discípulos providenciem alimento, ao que retrucam dizendo que é impossível, e o que eles têm são apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus manda que sejam divididos em grupos de 50, total 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, que elas não eram contadas, né? Então ele pega os pães e peixes, olhando para o céu, isto é, para o Pai, abençoa. Os judeus há mais de 2.000 anos recitam uma oração nas refeições onde tem pão, que diz: Louvado sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que providencia o pão na terra. Jesus poderia estar citando esta oração. Em seguida, ele parte os pães e manda que os discípulos os sirvam. Depois de todos terem sido alimentados, ainda sobram 12 cestos de pedaços, né? Essa é a primeira multiplicação. A confissão de Pedro. Jesus prediz sua própria morte, também nos outros 3 evangelhos. Em vários momentos nos deparamos com Jesus orando em particular. Jesus também tinha seu quarto secreto. Isso nos ensina que devemos orar, buscar mais a Deus. Ao perguntar aos discípulos o que as pessoas falavam dele, uns diziam que ele era Elias, outros João Batista. E aí ele pergunta a eles o que eles dizem dele, né? E Pedro declara que ele é o Cristo, ao que Jesus o repreende. Em Mateus tem outros detalhes, você pode verificar. Porque é bom que a gente faça essa comparação, porque normalmente não é escrito certinho, é como se a gente contasse uma história, né? Um conta de uma maneira, acrescenta um detalhe, o outro tira um detalhe, enfim. Mas
o foco é o mesmo, né? Cada um deve levar a sua cruz, também Marcos e Mateus. Daniel Ster, em seu livro Comentário Judaico, faz uma observação interessante sobre o versículo 23 e 25. Ele diz: hoje a maioria dos livros de como obter, né, os livros de autoajuda, os livros de prosperidade, ele se refere a esses livros, aconselham um ambicioso a buscar lugar para obter sucesso no mundo. O conselho de Jesus é exatamente o oposto. Coloca de lado o egocentrismo para obter destaque no céu. O progresso nesse mundo se seguirá a consequência disso, né? Jesus ensina a desejar as coisas do reino de Deus. Encerra declarando que dos que estão ali não provarão a morte até que vejam o reino dos céus. Aqui ele está fazendo uma referência que vamos ver logo a seguir, que é no monte quando acontece a transfiguração. E a transfiguração ela foi presenciada por Pedro, João e Tiago, né? Então essa referência que a gente acredita é que eles vão ver o reino dos céus antes da morte, né? A transfiguração, também em Mateus e Marcos. Essa passagem é a preparação da morte de Jesus. Lucas relata que a conversa com Elias e Moisés era sobre sua morte, que é literalmente êxodo, do grego êxodos, que significa partida. Aqui também é uma conexão de Moisés com o êxodo no Egito, porque ele vai morrer, mas vai partir para o céu. Também é falada de sua ida a Jerusalém. Os discípulos contemplaram esse encontro, mas não participaram. A cobertura da nuvem, né, os impedia de participarem, de ouvir claramente o que estava sendo falado. Foi um mistério. Não sabemos quanto tempo eles permaneceram lá, mas acreditamos que durante toda a noite, porque no próximo parágrafo, no próximo tópico, deixa uma pista que diz que no dia seguinte, então assim, após descerem do monte, né, então dá a entender que eles passaram a noite no monte. Alguns estudiosos acreditam que eles subiram aos céus e não que Elias e Moisés tenham descido à terra. A cura de um jovem lunático, também em Mateus e Marcos. Entendemos que esse momento ocorreu após a transfiguração, e o pai intercede pelo filho, e o pai já tinha recorrido aos discípulos sem sucesso. O demônio, mesmo na presença de Jesus, atacava o menino, mas Jesus o repreende e o menino é curado. E todos ficaram impactados com a majestade, com a glória e com o esplendor de Deus. Jesus, se dirigindo aos discípulos, anuncia a sua morte. É como se dissessem: vocês é que vão fazer isso em meu nome. Quer dizer, esses milagres, né, que Jesus estava operando, que eles estavam assim tão impactados, Jesus está dizendo que eles é que vão passar a fazer no nome dele, né? Os discípulos não compreendiam, não conseguiam fazer uma conexão do divino com o sofrimento. Eles não conseguiam entender que Jesus, sendo Deus divino, né, como que ele ia sofrer. Para os discípulos isso era literalmente impossível, né? O maior no reino dos céus também está em Mateus e Marcos. Os discípulos também disputavam entre si lugares de importância, mas Jesus os alerta sobre a humildade, a simplicidade e até mesmo a dependência total. E ele diz que quem receber uma criança, receberá ele ao Pai. É na simplicidade, como a gente já viu, né? Quem não é contra nós, apenas em Marcos, essa passagem. Os discípulos não concordavam que outras pessoas que não caminhavam com eles pertencessem ao reino. Eles achavam que eram exclusivos, né? Ao que Jesus os adverte para não proibirem a pessoa que estava pregando e expulsando demônios em nome de Jesus. Porque quem não é contra é a favor dele. Os samaritanos não recebem Jesus, apenas nesse evangelho também. Samaria era o reino do norte. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. E quando veio o cativeiro, os samaritanos foram levados. E eles se misturaram e passaram a ter novos hábitos. E se perderam na adoração, e se afastaram da Torá e dos mandamentos judaicos, e se tornaram inimigos dos judeus.
Por isso que não recebiam os judeus. Inclusive, eles tinham um ponto de adoração que não era o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém para os judeus era o ponto central de adoração, né? Eles não recebem Jesus e os discípulos que tinham recebido... Eles não recebem Jesus e os discípulos que tinham recebido poder estavam querendo mostrar trabalho, né? Estavam querendo mostrar força, fazer descer fogo do céu para exterminar os samaritanos. Mas Jesus declara que ele não veio destruir almas, e sim ganhar almas, salvar as almas. Acerca dos que seguem a Jesus, está em Mateus. Nessa passagem, Jesus está mostrando que o reino de Deus é prioridade. Em todas as épocas, as pessoas sempre terão desculpas para justificar o não fazer. O que Jesus quer é ser seguido por pessoas que têm motivos para buscar o reino de Deus. Então, assim, em todo tempo, nós temos desculpas ou motivos, nós escolhemos, né? E ele tem pressa em salvar as almas perdidas, por isso a urgência da pregação da palavra nos dias de hoje. Devemos ser incansáveis na proclamação do reino de Deus. Não sejamos tímidos. Vamos anunciar o reino de Deus, que Jesus veio para libertar os cativos, trazer salvação, libertação. E lá na cruz pagou um alto preço por nós. Mas ele não está mais na cruz, ele ressuscitou. Então é assim que a gente comece a colocar esses ensinamentos em prática, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter a nossa vida espiritual mais firmada, mais fundamentada nos ensinamentos de Jesus, né? E assim, por isso que a gente está estudando para conhecer e para aplicar também os ensinamentos, né? Até daqui a pouco a gente volta com mais um capítulo.